1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os casados ordeno eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Nós estamos aqui hoje para falar a questão da restauração da família. Deus tem muito a falar conosco. Hoje nós vivemos numa sociedade onde há inversão de valores dentro da família. Há um grito de Deus lá no céu, para que teu povo ouça e obedeça a sua palavra. Porque muitas vezes nós temos deixado questões da família de lado, ordenanças de Deus de lado, por não entender aquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele deseja, Ele quer sarar as famílias. Alguém precisa de um toque de Deus aqui essa noite? Na sua casa, na sua família. Porque essa noite é noite de milagres. Ramanassou Kemehai. Creia nisso. Você não está aqui por acaso. Deus marcou esse encontro contigo, porque quer restaurar, quer curar feridas, quer reconstituir a família por um todo. E eu creio que essa expressão aqui, que fala em 1 Coríntios 7, do 10 a 11, é uma das mais belas expressões de reconciliação e restauração que pode ocorrer. Fala da questão da separação entre um homem e mulher, que Deus não deseja isso. Deus, Ele não se agrada de uma ruptura, Deus não se agrada de um divórcio, porque divórcio significa divisão, significa duas pessoas que um dia se uniram, e agora estão indo para cada lado, com seus pensamentos, com suas mazelas, com seus medos, com suas mágoas, e Deus não se agrada disso. Abra a palavra de Deus aí em Malaquias capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o 16. Diz assim: há outras coisas que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha que diz no versículo 12 e 13. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Por isso ele une o homem e a mulher, para que os nossos filhos sejam uma descendência consagrada a Deus. Deus, Ele odeia o divórcio. Mas na nossa sociedade hoje em dia nós vemos tantas pessoas que já não se importam com o fim de um relacionamento, o fim de um casamento. Mas eu quero dizer que hoje, querido, é noite de restauração. Se há algo aí no seu coração, se há algo aí dentro no seu coração que tem feito com que você pense coisas a qual Deus não se agrada, hoje é noite de cura. Ramanassou Kemehaias. Embora a Bíblia dê margens para que em algumas situações o divórcio seja inevitável, a vontade de Deus não é que quando ocorre algo, as pessoas saiam e logo procurem outra pessoa para se casar novamente. Deus deseja que haja restauração e haja a reconciliação. Essa é a vontade de Deus. E eu não estou aqui falando só entre homem e mulher, mas pais, filhos. Hoje nós vivemos
um período onde tem se perdido grandes coisas de valor dentro da família, dentro da nossa própria casa. E Deus, Ele deseja realizar um milagre nos lares e famílias que estão enfrentando relacionamentos destruídos. Olha que diz Malaquias 4:6, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus deseja que uma família seja convertida por completo a Ele. Pais a filhos, filhos a pais, que haja uma família unida com um único objetivo, família e pessoas felizes. Nós que somos pastores, nós temos contato com várias pessoas, e nós temos visto que muitos lares, pessoas que ainda professam Jesus como Senhor e Salvador, não vivem de acordo com o que as Sagradas Escrituras ordenam. Nós precisamos começar a pensar um pouquinho nessas coisas. Deus deseja converter esses corações endurecidos, distanciados pela mágoa e pelo ressentimento. O Senhor deseja sarar relacionamentos hoje aqui. Querido, eu não sei aquilo que você tem vivido como família. Eu não sei o que você tem vivido na sua casa, no relacionamento marido e mulher, relacionamento pai e filho. Mas o Senhor quer mudar a situação. O Senhor quer mudar algo. Porque hoje a sociedade é reflexo daquilo que as famílias têm vivido. Por isso que nós vemos tanta violência aí, tanto desrespeito, tantas coisas acontecendo. E a Bíblia, ela nos mostra, ela não nos esconde nada. E ela nos mostra vários exemplos bíblicos de reconciliação familiar. Se você for lá em Lucas 15, 20 a 24, está falando da parábola do filho pródigo. Está falando que um filho que havia traído e abandonado seu pai e sua família, depois de ter perdido tudo, ele volta arrependido. E ele não imagina que vai chegar na casa e ser recebido da mesma maneira que ele saiu. Mas ele imagina que ele vai chegar lá e ser recebido como um empregado. Imaginando ser impossível novamente a reconciliação. Ter o mesmo tipo de relacionamento anterior que ele tinha com seu pai. Ele não imaginava isso, contudo, aquele pai amoroso demonstra outro tipo de atitude. Recebe o seu filho de braços abertos. Troca suas vestes, coloca um anel no seu dedo. Faz uma grande festa. E Deus deseja que a família seja da mesma forma, querido. Muitas vezes nós achamos que erramos e que não há mais nada para nós. Mas o Senhor, Ele vem com o teu amor, vem com tua graça e nos mostra que é possível começar tudo de novo. Deus é um Deus de recomeço. Há esperança para você, há esperança para o seu lar, há esperança para a sua casa. Quando nós colocamos Deus no centro. E Deus deseja isso, fazer isso nos nossos dias. Outro exemplo que nós podemos ver, está lá em Gênesis capítulo 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. É um exemplo clássico de filhos que estão se degradando hoje por heranças, por uma bênção maior dentro da família. Há pais que não conversam com seus filhos mais, há filhos, irmãos que não se conversam há anos, e professamos o nome de Jesus e achamos que está tudo bem. Deus veio para mudar a história. Deus vem para mudar isso, porque quando Ele quer começar a fazer algo grandioso, Ele começa pelas famílias. Deus foi o autor da família. Uma família em unidade e amor, vivendo da maneira que Deus deseja. Mas ao longo dos anos tem se perdido isso. Ao longo dos anos tem se perdido isso. E você vê que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele havia roubado a bênção, a qual seria dele, havia trapaceado e enganado seu pai. Mas no final da história,
Jacó ele ora e pede que Deus intervenha nessa história. E em Gênesis 33, capítulo 4, diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Deus ele deseja produzir perdão nos nossos corações. Deus deseja reconciliação, restauração em corações de famílias, de familiares que estão com seus corações amargurados e ressentidos. Essa é a vontade de Deus. Porque família perfeita, ela não existe. A família é imperfeita. Nós estamos na campanha aqui de governar bem a sua casa. Governo quer dizer administrar. E administrar não quer que nós vamos administrar somente coisas belas e boas. Haverão momentos de dificuldade, sim, mas à luz da palavra de Deus nós precisamos saber como agir. Porque há muitas famílias se despedaçando, se perdendo por aí, por falta de perdão. Há pessoas que não conversam há muito tempo com irmãos. Sexta-feira passada nós fizemos uma visita numa casa, num lar destruído, de pessoas que um dia professaram Jesus como Senhor e Salvador, que entregaram suas vidas a Deus. A mãe, só para você ter uma ideia, fugiu com outro homem, vendeu a sua casa por R$5.000 e foi embora com outro homem. O pai se matou. As filhas ficaram aqui, estão vivendo no crack, na prostituição. Umas já se casaram e já separaram. Pessoas que um dia estavam sentados no banco da igreja, como eu e você. Nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus está falando. Nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer fazer. Outro exemplo que nós podemos citar na palavra de Deus é sobre a história de José do Egito. Nós vemos que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, dado como morto. Mas houve também no final da sua história a restauração, a reconciliação com seus familiares. Sabe, querido, eu vejo muita pessoa magoada, seus corações feridos, sangrando. Há muita perda hoje na família. Mas Deus quer mudar essa história. Quem crê nisso? Deus quer mudar a história. Nós precisamos, como povo de Deus, sermos referências, como família. As pessoas têm que orar com nós, família de Deus, e ver referência. Mas muitas vezes elas não têm visto isso. Muitas vezes eu escuto e vejo, eu não quero ser como aquela família ali. Eu não quero buscar a Deus para viver da mesma forma que aquela família. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E Deus quer implantar isso no nosso coração. Deus quer imprimir uma nova história nas nossas vidas. Deus quer fazer tudo novo, querido, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. É isso que Deus deseja. E nós podemos ver que na história de José, depois que houve a restauração, tudo aquilo que Deus havia falado para ele foi se cumprido. E Deus está falando com você essa noite. Olha para o irmão que está do seu lado. Deus está falando contigo. Fala mais forte. Deus está falando contigo. Porque muitas vezes nós não conseguimos olhar para nós e reconhecer aquilo que está errado. Nós não conseguimos olhar para a nossa vida e ver que muitas coisas têm que partir de nós a mudança. Nós sabemos só apontar o dedo, talvez, para a nossa mulher, para o marido, e falar assim, você está errado. Nós precisamos começar a mudar a nossa forma de ver e entender as coisas de Deus. Você está disposto, querido, a viver uma nova história com o Senhor? Na sua família, no seu lar? Essa é a vontade de Deus para todas as famílias. Ele deseja encher os nossos corações de fé naquilo que Ele pode e quer fazer. Nós podemos citar muitos outros exemplos de restauração na Bíblia. Coisas que Deus fez, famílias que estavam destruídas e foram restauradas. Há muitos lares que precisam de um milagre de Deus hoje em dia. Talvez não na sua família, mas você pode ser agente de mudança e transformação em um lar, em uma família que você conhece. Hoje, nós vemos que entre os evangélicos, aqueles que professam o nome de Jesus, há um grande índice de divórcio.
Há um grande índice de filhos que não se dão bem com seus pais. Relacionamentos destruídos, marcados por mágoas e ressentimentos. Talvez você conheça uma família assim. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você esteja vivendo isso na sua própria casa. Mas Deus quer mudar a história. Deus quer mudar isso. Mas há muitos valores que precisam ser resgatados. E é sobre isso, querido, que eu quero ministrar hoje. Eu dei uma pequena introdução daquilo que Deus pode fazer de restauração num lar. Mas eu quero pregar hoje sobre atitudes que nós temos que ter para que a nossa família seja restaurada por Deus. Cada história que nós citamos aqui, houveram atitudes, houveram situações que precisaram acontecer para que essas famílias, para que essas histórias de restauração acontecessem. E é isso que eu estou aqui essa noite para ministrar ao coração de vocês. Deus tem falado muito comigo. Porque existem muitas pessoas, muitas famílias que ao longo dos anos, ao longo do tempo, perderam alguns valores que precisam ser resgatados. Há uma necessidade hoje de restauração nos lares. Abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. Encontraram? É um texto bastante conhecido. Nós vimos várias ministrações a esse respeito. Diz assim: o qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Dá uma olhada hoje para a sociedade a qual nós estamos inseridos. Dá uma olhada hoje para a sociedade, aquilo que tem sido apresentado lá fora. A violência, a destruição, o amor está se esfriando. Famílias onde não há mais diálogo. Vemos muitos valores que estão sendo perdidos ao longo dos anos. Não só lá fora, mas dentro da igreja também. Nos lares não há mais diálogos. Pode ver essa questão da informática. Pessoas que têm muita televisão dentro de casa, não sentam mais com o filho nem para jantar, nem para almoçar, não há mais diálogo. Às vezes quando a gente quer conversar com os nossos filhos, tem que mandar mensagem via celular. Onde você está? Cada um está num quarto, isolado, separado, vendo um programa favorito. Muitas vezes, os princípios da palavra de Deus têm sido deixados de lado. Por isso que nós vemos muitas famílias sendo destruídas hoje em dia. Jesus, ele utiliza essa ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Refletir algo que nós precisamos realmente praticar e colocar como atitude nossa, no nosso dia a dia, como pais, como mãe, como os filhos, para que a nossa família seja restaurada e os valores do reino sejam impressos em nós. Querido, não é através de uma oração aqui na igreja que a nossa família vai ser restaurada. Nós precisamos de atitudes, e isso parte de mim e parte de você. Algumas verdades espirituais Jesus deixou bem claro aqui. Jesus, ele fala de uma perda que aconteceu dentro da casa, e nós podemos aprender algumas lições. Primeira, restaurar aquilo que foi perdido. A mulher aqui, ela perde o quê? Uma moeda. Na rua que ela perde? Não, ela perde uma moeda dentro da sua própria casa.
Talvez se você pensar assim, uma moeda, um valor tão insignificante. Mas quando nós falamos desse dracma ou denário, era o pagamento de um dia todo de trabalho. Para aquela mulher havia aquela moeda, tinha muito valor. E valores grandiosos estão sendo perdidos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E muitas vezes nós não percebemos, deixamos passar. Essa moeda, ela tinha muito valor. O que você tem perdido no seu lar, na sua casa? Que talvez para você acha não tem significância nenhuma. Mas para que a sua família permaneça coesa, que seja uma família de acordo com os princípios de Deus, tem muito valor na questão espiritual. Tem muito valor na questão espiritual, meu querido. Nós precisamos restaurar aquilo que foi perdido. Muitos valores podem estar sendo perdidos sim dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, sem a gente perceber, porque nós começamos a andar conforme as coisas desse mundo e esquecemos de andar conforme a palavra de Deus, e esses valores estão sendo deixados de lado. E quando a gente vê a nossa família, a nossa casa está em ruína. Querido, antes de as coisas acontecerem, antes de chegar o caos, a gente precisa começar a restaurar esses valores. Nós precisamos começar a restaurar os valores que se perderam. Eu vou citar alguns aqui, valores emocionais que estão sendo perdidos ao longo do tempo. Respeito, carinho, amor, paciência, compreensão, dedicação, harmonia, paz, doação de si mesmo. São valores emocionais que ao longo da nossa trajetória, muitas vezes são deixados de lado. Valores espirituais, oração, devocional, fé, temor de Deus, meditação da palavra. Quantas vezes nós pegamos a Bíblia e chamamos nossos filhos em uma mesa e começamos a ensinar a palavra de Deus? Quantas vezes pegamos os nossos filhos, a nossa mulher pela mão, vamos para o nosso quarto, ajoelhamos e oramos juntos? Quantas vezes nós exercitamos a nossa fé, orando por um filho que está doente? Valores que têm sido deixados de lado dia após dia. Nós queremos chegar na igreja e que a nossa família seja restaurada como num passe de mágica, como num capítulo de um filme norte-americano, hollywoodiano, que chega e desce um raio e tudo se coloca no lugar. Nós precisamos resgatar os valores da família, querido. Não é fácil, mas é possível de ser feito. Mas para isso nós precisamos entender quais são os valores que nós temos perdido. Quais são os valores que não fazem parte mais do nosso convívio. Quais são esses valores? Muitos acham que sofrer perdas dentro da casa é necessário muita interferência ou pecados externos. Não, é fácil de se perder essas coisas. Vamos deixando de lado dia após dia. Quando vemos, não temos mais nada. Quantos pais que não respeitam mais seus filhos? Marido que não respeita mais suas esposas? Nós precisamos resgatar esses valores. A recuperação desses valores por parte dessa mulher, ela precisou de algumas atitudes. Deus pode fazer grandes coisas. Deus é um Deus de milagre, poderoso. É um Deus que ressuscita mortos, mas aquilo que você tem que fazer, Ele não vai mover uma palha para fazer, querido. Deus deixou na sua palavra tudo aquilo que nós precisamos fazer. Compete a nós ouvirmos a sua voz e colocarmos em prática, começarmos a nos mover em direção da restauração dos nossos lares. Está comigo e está com você.
Há mães que hoje choram porque seus filhos estão fora dos caminhos do Senhor. Talvez porque muitos valores foram se perdidos. Talvez ela nunca sentou com seu filho e ensinou a palavra de Deus. Ai, pastor, mas é dura a tua palavra. Irmão, mas nós temos que falar a verdade. Nós hoje colhemos aquilo que foi plantado. Mas muitas vezes nós deixamos tudo isso de lado, porque nós estávamos tão preocupados, tão atarefados, correndo atrás de tantas coisas, talvez fúteis. Nós precisamos resgatar os valores. Ainda há tempo. Ainda é tempo da gente encontrar novamente esses valores que foram perdidos. Outra atitude que essa mulher teve: precisamos trazer à luz aquilo que está oculto. Ela pega, ela acende uma candeia. Essa mulher, ela vai procurar e acende uma candeia, porque o lugar que ela estava talvez estivesse escuro, havia falta de luz naquele lugar. Porque nós não vamos conseguir encontrar algo, querido, se houver trevas, se houver escuridão. Nós precisamos trazer a luz da palavra para reencontrar algo, tipo de valor que foi perdido. Nós precisamos trazer a luz da palavra de Deus. Nós precisamos colocar e entender aquilo que Deus está falando, porque se nós não ouvirmos a voz de Deus daquilo que está sendo dito, nós vamos falar que isso não tem importância. Mas quando ouvimos a voz de Deus e colocamos em prática, nós trazemos à luz aquilo que estava oculto da nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Senão os nossos lares vão continuar da mesma forma, do mesmo jeito. É a luz que nos auxilia nessa busca. Essa é a luz, é a ação reveladora do Espírito Santo, trazer a luz e expor o que está oculto. O Espírito Santo tem que nos mostrar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser cortado, que muitas vezes tem feito com que as trevas cheguem até nossos lares. É momento da gente se levantar e buscar direção no Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ele faz morada em cada um de nós. Nós precisamos trazer a luz. Paulo falou aos Coríntios para que eles examinassem a si mesmo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é examinar a si mesmo e encontrar algo de errado. Como eu falei aqui, nós encontramos às vezes apenas nos outros aquilo que está errado. Mas quando olhamos para nós, aquilo que precisa ser mudado, talvez nós não conseguimos identificar nada. Está na hora, querido, da gente trazer à luz aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Eu e você, nós precisamos olhar para aquilo que temos vivido, buscar de Deus aquilo que precisa ser revelado em nós, deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, verdades que precisam ser entendidas. Terceiro, precisamos nos livrar de toda sujeira. O texto diz que aquela casa precisava de limpeza. E ela começa a varrer o chão para que a moeda fosse encontrada. Nós precisamos nos livrar de toda sujeira. Ah, pastor, mas eu não vivo em sujeira. Querido, há coisas que nós colocamos nos nossos olhos, que é impureza, que é sujeira diante de Deus. E essa sujeira, ela pode estar escondendo essa moeda, esse valor que havia se perdido. Você acha que a pessoa chega hoje, acordei e vou me divorciar? Seu filho levanta hoje e fala assim, estou saindo de casa, pai. Do nada. Há muita coisa, querido, que está por debaixo do tapete, que precisa ser limpo. Nós precisamos limpar toda a sujeira. E o mesmo, ela acontece nas nossas vidas. Muitas vezes,
A sujeira ela vai entrando e nós nem percebemos. Sabe por quê? Nós nos expomos muitas vezes às coisas desse mundo. Muitas vezes nós estamos expostos e permitimos que os conceitos do mundo estejam entrando em nossos lares, em nossas casas. Ele vai entrando sorrateiramente, como se fosse uma raposinha. Vai minando valores. Querido, tem pessoas que hoje têm visto filmes, novelas, que têm mudado a questão e inversão de valores. Hoje você vê homem com homem, mulher com mulher, com uma naturalidade tamanha. Hoje nós vemos traição, mentiras. A televisão está lá na nossa casa trazendo tudo isso. E ela é um canal aberto para que essa sujeira vá entrando. E a gente vai achando que está tudo bem. A gente vai assistindo, vai gostando. E torcemos ainda que um casal de homossexual adote um filho. Nós precisamos rever os conceitos do reino. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Nós precisamos rever. Tem pessoas que saem da igreja, ligam a televisão no domingo à noite no pânico e acham normal, está tudo belo, está tudo lindo. Nós precisamos limpar a sujeira, querido. Deus não habita em meio ao pecado, em meio à sujeira, em meio à imundície. Nós precisamos limpar, e depois nós chegamos e perguntamos, e clamamos, e falamos: Senhor, mas por que isso está acontecido na minha vida? Por que minha família está vivendo isso tudo, meu Deus? Nós precisamos limpar a sujeira. Nós precisamos começar a ver aquilo que tem impregnado essa sujeira na nossa casa. Dizer não para aquilo que desagrada a Deus. Dizer não para aquilo que não faz parte do reino de Deus, de um homem, uma mulher de Deus. Está na hora da gente começar a mudar, querido. A palavra do Senhor diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adoração também é isso, viver de acordo com a palavra de Deus. Mas a verdade é que a sujeira tem entrado e tem encoberto e tem escondido de nós aquilo que temos perdido. Nossa mente está cauterizada. Não conseguimos mais distinguir aquilo que é permitido da palavra de Deus e que não é. Faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Saímos correndo do nosso lar, não beijamos a nossa esposa, não falamos que amamos. Isso faz parte. Resgatar valores. Mas para isso nós precisamos limpar toda a sujeira. Tem uma pesquisa que eu tenho visto, e isso tem me preocupado muito. 30% dos pastores norte-americanos estão enfiados na prostituição, na internet. 50% dos casais, homens e mulheres, veem pornografia na internet. E depois domingo levantam suas mãos adorando a esse Deus num culto. E achamos que está tudo bem. Há uma pesquisa que crianças até 9 anos já pesquisaram sites pornográficos na internet. E muitas vezes largamos nosso filho no quarto, ele fala, está lá mexendo no computador, trazendo impureza dentro da casa e na família. Nós precisamos mudar isso, como povo, como homem e mulher de Deus, resgatar valores perdidos. Nós precisamos nos livrar de toda a sujeira. Se nós queremos uma família restaurada, debaixo da graça do Senhor, nós precisamos viver de acordo com o que Ele deseja. Quarto, precisamos nos dedicar a recuperar o que foi perdido.
E aqui eu acho de extrema importância. Aquela mulher, ela se dedicou a recuperar aquilo que estava perdido. Essa deve ser a postura de quem perdeu algo de valor. Essa mulher foi diligente em sua busca. Ela foi cuidadosa. Mas sabe o que eu vejo hoje? Muitas pessoas, elas vêm, choram, gemem nos apelos, mas depois não dão um passo em direção da restauração, da atitude, para que as coisas aconteçam. Querido, não é você saindo daí do seu lugar, vindo aqui à frente, chorando e gemendo. Você precisa mudar a sua postura. É importante você sair daqui e vir aqui receber oração, sim. Mas se você não mudar a sua postura, a sua atitude, as coisas muitas vezes vão continuar sendo as mesmas. Se você não mudar a sua atitude, buscar isso, como quem busca agulha num palheiro. Temos que buscar com cuidado as coisas do alto, as coisas de Deus. Quando essa mulher, ela perde essa moeda, essa dracma, ela empreende uma busca dedicada. Se há algo que você precisa buscar, se há algo que você precisa mudar, dê tempo, vá atrás, se dedique, mude as coisas, tome uma atitude, faça algo. E quando nós estivermos em posição, Deus vai fazer a sua parte, sim. Se você precisa de um milagre, querido, Deus vai fazer a parte dele, sim. Mas você precisa se dedicar a isso, pelo amor de Deus. Deus não dá nada para quem não valoriza, aprenda isso. Deus não dá nada para quem não valoriza. Por isso que quando a gente fala assim que nós queremos unção, nós temos que pagar o preço. É mostrar para Deus que nós estamos querendo, nós desejamos. Ele não vai dar nada para você que você não vai valorizar. Se você não valoriza a sua família, ela não vai ser restaurada, querido. Você precisa buscar com zelo, dedicação. Olha que diz em Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento. E é interessante esse versículo, porque Deus só derrama água sobre o sedento. Ele fala aqui, derramarei água sobre o sedento, porque não sobre qualquer um. Ele vai dar água para quem valoriza. Ele vai dar água para quem quer aproveitá-la. Jesus ensinou a não lançar pérolas aos porcos. Você tem que valorizar. Se você quer mudança, não só na sua família, em qualquer área da sua vida, você precisa se dedicar a isso. Você precisa buscar com zelo. Quantas vezes você ora, por exemplo, para a conversão de um parente seu, de um filho seu, de um filho que está fora? Nós começamos a orar e logo nós deixamos de lado. Não nos dedicamos. Mas se meu time vai jogar lá no Rio de Janeiro, eu pego o ônibus, avião, faço qualquer coisa para estar lá. Inversão de valores. Nós precisamos mudar isso. Quinto, precisamos ser perseverantes. Já estou acabando. Chacoalha a pessoa que está do lado aí. Fala assim, não dorme não. Pastor Marcos já está acabando já. Nós precisamos ser perseverantes. A mulher, ela não apenas queria muito encontrar aquilo que havia se perdido, como também foi perseverante. Ela desejava encontrar, mas ela não parou de buscar enquanto não achou. Não desista, querido, do teu filho, não desista do teu casamento, não desista da tua família, não desista daquilo que você deseja. Busque, persevere, vá à luta. Saia do marasmo. Exige esforço. Sabe o que é esforço? É você empregar uma força maior daquilo que você consegue. É esforço. Ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Enquanto diligência tem a ver com qualidade de busca, a perseverança tem a ver com duração de busca. Quanto tempo você está disposto a buscar aquilo que você deseja?
Quanto tempo você está disposto a continuar, a perseverar, a buscar aquilo? 2, 3, 5, 10 anos. Nós olhamos na Bíblia pessoas que perseveravam muito e muito tempo. Quando Deus fazia uma promessa, haviam 17, 20, 15 anos. E as pessoas perseveravam até alcançar a promessa de Deus. Deus, Ele deseja filhos firmes, não filhos mimados. Você já viu filho mimado? Já? Quando quer uma coisa, bate o pé e chora, e se não der? Deus quer filhos firmados na rocha, filhos perseverantes, que não se abalam diante de circunstâncias nenhuma. Nós precisamos ser perseverantes. Normalmente falamos em alcançar a nossa herança em Deus por meio da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que duvida não recebe coisa alguma. Você tem fé, irmão? Tem mesmo. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aquilo que você veio buscar para a sua família, já começa a profetizar, que vai se realizar. Toma essas atitudes que Deus está falando aqui. Coloca essa receita em prática. E você vai ver que tudo é possível ao que crê. É fé. Fé não é aquilo que vemos. Nós não andamos pela vista. Nós andamos por algo, pela fé. Por uma visão futura daquilo que Deus prometeu que vai acontecer. A vontade de Deus é que todas as famílias sejam restauradas, saradas e curadas. Ah, pastor, não tem jeito. Você não conhece a minha família, você não conhece o meu esposo, você não conhece minha mulher. Mas eu conheço que aquele é fiel para cumprir a tua palavra. Deus, Ele zela pela tua palavra, e a sua palavra, quando é proferida, não volta vazia, querido. Se Deus está falando aqui, eu tenho certeza que Ele vai mover os céus para restaurar o seu lar. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que passa lá, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Há uma palavra de Deus essa noite, de restauração, de vitória. Querido, nós precisamos crer que Deus pode fazer toda e qualquer coisa. Nós precisamos tanto de perseverança, como nós precisamos de fé. Olha que Hebreus diz, aqui, capítulo 6, versículo 12. Para que não tornemos indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Olha, mas imitadores daquele que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, vai falar dos heróis da fé, que perseveraram, que perseguiram algo, uma promessa de Deus, e pela fé herdaram as promessas. A promessa de Deus para a tua família, a promessa de Deus para a tua casa, a promessa de Deus, querido. Permaneça firme em Deus. Precisamos ter determinação para alcançar o alvo. Precisamos colocar o alvo na nossa frente e perseguir ele com toda a perseverança, com toda a determinação, com toda a fé. Não desista. Deus está dizendo para você hoje, não desista, porque há um futuro melhor para você. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos planos são os planos de Deus. Há um futuro melhor, um futuro de prosperidade que Deus tem para o seu povo. Deus não deseja ver você sofrendo, Deus não deseja ver seu lar destruído, mas Deus deseja ver a sua família restaurada, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. A família, ela tem um lugar muito especial no coração de Deus. Ele deseja que vivamos o seu melhor. Nós não devemos nos conformar com as perdas.
Toma uma posição hoje, uma posição de fé, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu falo isso com convicção, eu falo isso com certeza, crendo naquilo que Deus pode fazer, querido. Eu não estou falando isso da boca para fora. É hora de empenho, de dedicação, de determinação nessa restauração. Lute por aquilo que está perdido. Lute por aquilo que se perdeu. Lute para que os valores do reino sejam estabelecidos na sua casa de novo. E sexto, para a gente terminar, precisamos compartilhar as conquistas com outras pessoas. Vai chegar o tempo que aquilo que Deus fará na sua vida, fará na sua família, fará na sua história, você vai compartilhar com outros, para que a fé deles seja fortalecida. É isso que essa mulher fez, quando ela encontrou aquilo que havia se perdido. A mulher reuniu suas amigas, vizinhas, para se alegrarem. O testemunho da restauração sempre animará outras pessoas. Deus vai te usar para levar testemunho, mensagem de restauração para outras pessoas. Deus vai te usar como agente transformador, agente de mudanças, para que outras pessoas creiam e vejam o poder do nosso Deus. Tudo que Deus nos dá deve ser dividido com outros. Tudo que Deus nos dá deve ser dividido com outros. Olha que 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Não podemos consolar os outros, não podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Depois que você experimentar aquilo que Deus está por fazer na sua vida, compartilhe com os outros. Quero contar um testemunho da minha vida aqui. Nós estamos falando de restauração. Quem vê a minha família hoje, acha que foi sempre tudo bem. Eu estou casado há 20 anos. Eu comecei a namorar a minha esposa Kelly, era de uma família espírita. Eu já seguia os caminhos do Senhor, mas daquele jeito, um pé na igreja, outro pé no mundo. E eu conheci ela numa noite dessas daí, e a gente começou a namorar. Em 6 meses nós nos casamos. E durante 4 anos foi uma grande tribulação nosso casamento, porque nós não professávamos a mesma fé. Eu casei em julgo desigual, e minha mulher, ela tinha um pensamento de, se não der certo a gente separa, vai um para cada lado. Mas eu não fui criado assim. Eu fui criado dentro dos princípios de Deus, que casamento não é um experimento, mas é algo para uma vida toda. E é isso que diz a palavra de Deus. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, é isso que dizia. Eu sei que há casos e casos, mas depois de 4 anos e meio, nós nos separamos. Minha mulher chegou para mim e falou assim: não te quero mais. Pega as tuas coisas, vai embora. Eu tinha 2 filhas, tenho ainda, a Ingrid e a Isabela. E naquele momento foi algo muito difícil para mim. Mas foi algo que me aproximou de Deus novamente. Eu comecei a buscar a esse Deus. Apesar das sequelas no meu coração, da mágoa, da dor, porque a gente tinha que pegar os nossos filhos no domingo de manhã e levar eles à noite, eles ficavam chorando, e eu vinha para casa arrasado. Mas eu comecei a buscar as forças em Deus. Eu comecei a entender a palavra de Deus e aquilo que Deus tinha para mim. E eu nunca aceitei a questão do divórcio. Nunca na minha vida. Deus é testemunha disso. Eu falei: Senhor, está na tua palavra que o Senhor não aceita isso. Eu não quero isso. E buscando a Deus, e me fortalecendo em oração, me fortalecendo na palavra. Foram se passando os dias, os meses. E um dia eu estava numa igreja e eu vi uma palavra que encheu meu coração, e eu fiz uma oração. Falei: Senhor, se o Senhor está aqui, Senhor, eu quero minha família de volta. Eu não aceito a maneira que ela está.
Eu quero ela de volta, Senhor, mas eu quero ela de uma maneira diferente. Eu quero todos servindo ao Senhor. Porque se for para voltar do jeito que estava, pode deixar assim, Senhor. Eu vou entender. Mas se for a tua vontade, eu quero minha família de volta. E eu fiz essa oração e continuei buscando a Deus. Continuei orando, continuei limpando a sujeira da minha vida. Continuei tomando atitudes. Depois de 6 meses dessa oração, minha mulher, e a gente tinha contato, somente de buscar e levar as filhas, depois de 6 meses ela falou, quero conversar com você. Eu vejo que sua vida mudou, há alegria em você. E eu não estou feliz. Nós conversamos, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós somos casados, já faz 20 anos. Por isso que eu falo, querido, eu sei que Deus pode restaurar toda e qualquer família. Eu vivi isso, eu sou prova, testemunho de Deus. Eu não sei o que tem acontecido na sua casa, no seu lar, eu não sei. Eu tenho problemas ainda, todo mundo vai ter, mas nós somos uma família hoje que segue e vive conforme os princípios de Deus.